Comigo nunca dá certo, nunca. Com o outro dá, mas comigo não dá não. E assim, depois eu faço, sabe? Depois eu faço, agora eu não vou fazer não. E assim, eu ia até fazer, mas eu tô aqui me organizando para quando eu for fazer mesmo, tá tudo perfeito, tá tudo bonito. Gente, pelo amor de Deus, essas frases, esses pensamentos estão te deixando paralisados, estão te deixando estagnado. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre 7 frases que a gente fica falando e às vezes a gente fala até no automático, mas que tá te deixando procrastinar, te deixando preguiçoso. Então, vou ser direta com vocês aqui. Primeira coisa, perfeccionismo. Eu só vou começar quando tudo estiver perfeito. Gente, essa frase sabota a gente o tempo todo. Quem nunca falou assim? Olha só, gente, eu ainda não tenho aquele equipamento perfeito, eu ainda não tenho tudo o que eu preciso, por isso que eu não comecei ainda. Gente, esse pensamento está te paralisando, este pensamento está te travando. Você já poderia estar milhas à frente e você não está porque está esperando tá tudo perfeito. Deixa eu te contar uma coisa, a perfeição, ela só vem quando você começa. A perfeição só vem na hora que você inicia. Na hora que você iniciar, a perfeição vem. E assim, e calma, porque não vai vir da noite pro dia também não. Ela vem com você fazendo. Ninguém nasce assim perfeito fazendo alguma coisa. A gente precisa ir trabalhando o nosso potencial, se esforçando com disciplina, com métodos para a gente ir evoluindo e crescendo a todo momento. Então tire essa frase aí, ó. Na verdade você vai tirar todas que eu vou falar aqui. Eu só vou começar quando tudo estiver perfeito. Corta isso da sua lista. Começa a fazer agora. Segundo ponto, procrastinação. Depois eu faço. Quantos de nós usamos essa fala o tempo todo? Ai, amanhã eu faço. Segunda-feira eu começo. Nossa, todo mundo fala isso, né? Segunda-feira eu começo. Você já experimentou começar num domingo? Ou começar numa sexta-feira? Gente, isso é maravilhoso. Eu já fiz isso justamente para quebrar essa frase da minha vida, depois eu faço. Eu lembro quando eu comecei de fato academia, né? Eu fazia pilates e migrei para academia. Eu comecei na última semana do ano. Se eu não me engano, foi, sei lá, 27 de dezembro, não lembro assim, de uns anos atrás aí. E assim, eu achei fantástico eu começar assim, final do ano, no meio daquela comilança, no meio assim de festividades, de emenda final do ano aqui, tudo ali. Então assim, a gente tem que parar com isso, sabe? De começar só depois do carnaval. Ah, o ano só começa depois do carnaval. Ah, não, segunda-feira eu começo. Quem é que falou que segunda-feira é que a gente tem que a gente tem que começar? Começa sexta-feira, começa quarta-feira, faça o que precisa ser feito, sabe? Tira isso, elimina isso da sua vida, combinado? Outra coisa, não me sinto com vontade, a falta de motivação. Nossa, isso é uma coisa que me pega também, sabe? A falta de motivação, porque às vezes a gente fica esperando estímulos, né, pra gente fazer o que precisa ser feito. Então a gente pensa assim: ah, eu não vou gravar vídeo hoje porque eu não estou motivada, eu não tô me sentindo inspirada, eu não tô me sentindo empolgada. Eu preciso fazer. Sabe? Eu assumi um compromisso comigo de vídeos 2 vezes por semana, sabe? Então eu não tenho que esperar circunstâncias para eu poder vir e fazer. Então, assim, você vai trabalhar, você precisa ir trabalhar. Pensa só, você trabalha numa empresa aí, você precisa estar lá 8 horas da manhã. Você vai falar com o seu chefe aí, olha só, não estou motivada, não, então eu não vou trabalhar hoje. Se você fizer isso, você vai ser mandado embora. Então, por que para nossa vida a gente faz diferente? Sabe? A gente tem mania de fazer muito assim, né? É claro que a gente tem que fazer mesmo, a gente está trabalhando, está recebendo, mas e por você? Você tem que ter essa disciplina também, sabe? Você tem que ter essa disciplina de fazer por você, de fazer o que precisa ser feito, mesmo não sentindo vontade. Aí, fazer atividade física, comer direito. Ah, eu não gosto de comer legumes. Gente, você precisa comer, sabe? Você precisa nutrir seu corpo. Eu falei isso no outro vídeo, que esse vídeo é até mesmo uma sequência do último vídeo que eu postei aí para vocês, que eu tô falando sobre como largar, como deixar de ser preguiçoso e desmotivado. Então eu sugiro que você assista esse vídeo também, vou deixar passando aqui para vocês. Outra coisa, cansaço constante. Você já esteve com uma pessoa, ou você é assim, que tá o tempo todo assim, nossa, eu tô muito cansada. Não, não dá para eu fazer isso porque eu tô muito cansada. O tempo todo a pessoa tá cansada, sabe? Meu Deus, eu sei que a gente tá numa vida, que a gente tá correndo o tempo todo, os dias estão passando muito rápido, mas a vida, ela não é uma corrida.
sabe? Se você tá assim o tempo todo cansado, eu tô aqui para te dizer que você precisa rever as suas prioridades. Você precisa rever a sua rotina, sabe? A vida é para ser vivida, a vida não é para ser corrida. Se a gente fica o tempo todo cansado, a gente não enxerga o que é belo, a gente não enxerga o que é bonito, a gente não dá valor para aquilo que realmente importa, sabe? Então, pare um pouco, olha aí o que é que tá te deixando cansado, que cansaço é esse? Que cansaço é esse excessivo, sabe? Tá faltando o quê? Será que tá faltando uma boa alimentação? Ou será que tá faltando um ajuste na rotina? O que está faltando? Ou será que tá faltando alguma vitamina? Eu preciso ir ao médico, fazer alguns exames, ver se tá tudo legal comigo, fazer um check-up? O que está faltando? Essa frase, para de falar isso, eu estou cansado o tempo todo, acaba que você tá até cansando outras pessoas, de ficar o tempo todo de falar assim, ai, eu tô cansada, ai, eu tô cansada. Você vai conversar com a pessoa só sabe falar que tá cansada, sabe, gente? Eu não tenho tempo para nada, eu não consigo fazer nada. Você precisa se organizar, sabe? A vida tá passando, e aí? Você quer passar a sua vida cansada? Sabe? Se organize. E, gente, quando a gente fala assim, vamos lá, tem que sempre abrir um parênteses, né? Claro que existem fases que a gente precisa dar toda a nossa energia, mas não é pra gente ficar o tempo todo cansado sem desfrutar a vida, certo? Gente, outra coisa, vitimismo, pelo amor de Deus. Comigo nunca dá certo. Comigo nunca dá certo. Para de falar isso, sabe? Comigo nunca dá certo. Ai, meu Deus do céu. Isso nos coloca para baixo. Por que que não dá certo com você? Será que é você mesmo que não está arregaçando as mangas e indo em direção ao que precisa ser feito? Porque, por exemplo, às vezes a gente olha uma pessoa que nasceu num lar mais favorecido, digamos que até mesmo com relações assim, conhece muitas pessoas que vão indicar para trabalho, ou a pessoa tem bastante condição financeira, ou a pessoa tem uma genética boa, enfim, vários exemplos aqui. Bom, fulano só conseguiu aquele emprego porque tem indicação. E assim, tem casos, gente, realmente que existe isso mesmo, mas a gente não pode pegar a vida do outro assim e ficar falando, comigo não dá certo, com fulano só deu porque ele é mais favorecido, porque ele tem mais dinheiro, porque a família dele pagou isso pra ele, porque ele teve uma herança, por quê, sabe? Agora me conta uma coisa, se você estivesse num meio que uma das pessoas trabalhasse numa empresa que você ia receber um salário muito bom, enfim, você ia simplesmente falar assim, não vou aceitar não, porque outras pessoas também não conseguem. Não, gente, com certeza você ia trabalhar naquele lugar, sabe? Eu entendo que para algumas pessoas a jornada ela é mais curta, digamos assim, e para outras vai ser mais longa, sabe? Vai ser mais difícil, nossa, isso é fato, mas a gente não pode pegar isso e começar a fazer a gente de vítima, sabe? Comigo não dá certo, com fulano dá só porque ele tem isso, porque ele tem aquilo, tem que parar com isso, sabe? De ficar o tempo todo transferindo essa culpa, melhor dizendo, a responsabilidade daquilo que você pode fazer para o outro, sabe? Para com isso, sabe? Larga a mão disso, para de se fazer de vítima. Sexto ponto, excesso de planejamento. Sabe aquela pessoa que fica o tempo todo planejando, né? E ela fala assim, ainda estou me organizando, não sei se você é essa pessoa, né? Ainda estou me organizando. Nossa, ainda estou me organizando. Nossa, não comecei não, ainda estou me organizando, né? A pessoa às vezes não está nem se organizando, ela sentou um dia, escreveu algumas coisas que precisava ser feito, está se organizando, mas está o tempo todo se organizando. E aí, né? Entra na mesma lógica também do perfeccionismo, né? Tem que fazer o que precisa ser feito, você precisa fazer, sabe? Não é ficar o tempo todo se organizando. Esse tópico é muito parecido, né? Com ainda estou me organizando e eu só faço quando tudo estiver perfeito. Então, assim, pare com essas frases, senão você nunca vai sair do lugar. E o sétimo é a autossabotagem. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, algo me atrapalha. Sempre tem algo me atrapalhando, é só eu decidir começar que dá errado, que algo vai me atrapalhar. Gente, eu tenho até um exemplo aqui de uma pessoa que toda vez que ela ia começar a academia, o que acontecia? Machucava alguma coisa, ficava doente, sempre de fato alguma coisa acontecia e essa pessoa não começava de novo, até porque ela ficava assim, eu só vou começar na segunda, vou começar depois do carnaval. Ela juntava, né, essa frase com a outra, né, depois eu começo, juntava com essa questão do sempre tem algo que me atrapalha, então às vezes a gente fica aí o tempo todo, tem algo me atrapalhando, sabe? Tem que parar com essas frases mesmo.
E eu sei que é algo assim que todos nós já falamos ou falamos, né? Algum dia, né? Sempre tem alguma coisinha que a gente fica dando ali desculpa, né? Então, assim, a gente dá desculpa sempre, a gente transfere a culpa sempre, a gente tem o hábito de tirar a responsabilidade nossa, de falar assim, eu não consegui isso porque eu não fiz. Se eu tivesse me esforçado, se eu tivesse me alimentado direito, se eu tivesse estudado direito, sabe? A gente sempre transfere a culpa, a gente tem mania, só que a gente não vai crescer se a gente não assumir a responsabilidade, se a gente não tomar as rédeas na nossa vida, sabe? Se a gente não for ali e fazer, tem que parar de fato de ficar transferindo a culpa, de ficar se fazendo de vítima, de ficar, ó céus, ó vida, com o outro acontece, de ficar olhando a vida do outro, sabe? Cria o hábito de se comparar consigo mesmo. Eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de olhar onde a Renata está hoje e como a Renata era antes, sabe? Eu acho legal fazer essa comparação. Eu comigo mesma, porque isso me ajuda a crescer, me ajuda a ver de onde que eu saí e onde que eu estou hoje, sabe? Como que eu fui melhorando, como que as fases da vida, as dificuldades da vida foi me tornando a pessoa que eu sou hoje. Então é importante a gente não ficar se auto-sabotando, não ficar transferindo culpa, sabe? Cria esse exercício de estar sempre sendo grato. Eu acho que isso também está sempre ligado também à gratidão, né, de estar exercendo essa questão de enxergar o que é belo na vida. Então, assim, organize sua vida, organize seus pensamentos, organize aquilo que você fala, para de se fazer de vítima, sabe? Não seja aquela pessoa que não enxergue potencial em si mesma. Quando você está o tempo todo trazendo essas frases para você está se jogando para baixo, você está dizendo que você não pode, sabe? Você que está dizendo que você não pode, enquanto na verdade você tem muito potencial. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, tchau, tchau!